Próxima atração no canal 25, programa Tempo de Reflexão. Sejam bem-vindos a mais um programa do Tempo de Reflexão. Quero, nesse início de programa, agradecer você, telespectador, pela tua audiência, pela honra e pela oportunidade que semanalmente você nos concede para esse nosso encontro. O propósito desse programa é levar uma palavra de ânimo, uma palavra de confiança. Não sei o momento que você está atravessando, eu não sei quais são os desafios que você está vivendo, mas o Tempo de Reflexão tem um propósito de te mostrar um caminho de confiança, independente do teu momento. E é por isso que nós fazemos com tanto amor esse programa, para poder fazer com que você passe por esses momentos que trazem apreensão em nossas vidas, trazem insegurança em nossas vidas. E o Tempo de Reflexão tem essa única finalidade, poder ajudar as pessoas. Assim como um dia eu fui ajudado, o compromisso que nós temos com o Tempo de Reflexão é simplesmente poder apoiar e ajudar as pessoas que precisam, em momentos difíceis das suas vidas, também uma palavra de ânimo, uma palavra de motivação, para que você confie no teu potencial. E hoje eu tenho a honra, a alegria de receber o Eduardo Colineto. Eduardo, que é um dos pilares do Tempo de Reflexão, ele junto com a Yara, sua esposa, participam na área de liderança no Tempo de Reflexão. O Eduardo, que há 4 anos atrás foi alcançado pelo nosso Senhor Jesus Cristo através de uma reunião de negócio, e de lá para cá o Eduardo tem investido a vida dele, a família dele, em poder também nos ajudar a fazer com que o Tempo de Reflexão seja instrumento para poder abençoar pessoas. E o Eduardo vai aqui hoje comigo bater um bate-papo informal, né, Edu? Obrigado por ter aceito o convite, obrigado por ter aberto espaço na tua agenda e estar aqui hoje me ajudando a fazer o Tempo de Reflexão. Tá bom, eu que agradeço, Lu. Obrigado novamente pela oportunidade de estar aqui podendo honrar a Deus, né, e falar daquilo que tem acontecido, especialmente na minha vida e na vida da minha família. Agora, eu errei ou acertei nos 4 anos? 4 anos e meio. Ah, então acertei. É isso aí. É isso aí. Como é que foi esse encontro com Deus, Eduardo? Porque nós nos encontramos num ambiente corporativo onde a gente sabe que pouco se fala de Deus, de espiritualidade, está focado em negócio, em business, ninguém demonstra ali as suas fraquezas, né? Todo mundo ali é super-homem, mas que no fundo a gente sabe que sem Deus nós não somos nada e não podemos nada, né? E nós tivemos essa conexão através de um ambiente corporativo de negócio, para a gente recordar um pouquinho a nossa história, a nossa trajetória. Como é que foi lá atrás esse nosso encontro e o que tem mudado a tua vida a partir desse encontro, Edu? Fazendo um retrospecto aí da história entre o Luciano e eu aí, Tempo de Reflexão. O Luciano me caçou de 2010 a 2012, né, e eu fugindo dele, né, e com aquele preconceito mundano, né, de lá vem mais um crente querendo me levar para dentro de uma igreja, né. E a gente tem esse preconceito, é natural, né? A nossa cultura exige da gente que a gente não abra mão daquilo que a gente recebe de herança da nossa família, insiste que a gente seja teimoso, mesmo sofrendo na vida, enfim, né? E foi exatamente assim, né? Numa reunião de negócios, né? Num evento promovido pelo Tempo de Reflexão, né? Numa palestra, do Murayama, inclusive, né? Que eu entendi qual que era a base, a estrutura do Tempo de Reflexão. E foi ali um evento de 1 hora e uma fala sua de 15 minutos que me convenceu que aquilo ali era um ambiente positivo para a minha vida, né? Eu já vinha buscando algum lugar onde eu pudesse de fato resolver, né? Buscar entendimento daquilo que estava acontecendo na minha vida e buscar solução, né? Eu estava com o meu casamento arrebentado, né? Os negócios iam caminhando bem, a gente estava numa época boa, 2012, 2010, 2012, né? A gente estava numa época muito boa de negócios, né? Mas a vida totalmente destruída, né? Minha esposa trabalhava fora, enfim, né? Nós não tínhamos oportunidade de dar atenção para o nosso filho, Gabriel, né? Muito mais eu tinha oportunidade de dar atenção, ela não, e era um questionamento que a gente fazia, né? E esse encontro foi positivo no sentido de abrir realmente a minha mente e enxergar a oportunidade de buscar a solução, né? Buscar o entendimento do que estava acontecendo naquele momento, né? E ali foi um start para que eu pudesse entender o plano de salvação de Deus para a minha vida, né? Então foi de fato foram 2 anos de caça do Luciano, né? Me pescou, né?
e a partir daí eu consegui entender. E num dos primeiros eventos que eu fui, das reuniões que eu fui no Tempo de Reflexão, eu lembro que foi uma reunião num testemunho de um colega nosso, Eduardo também, e aquilo ali me fez entender que de fato eu precisava ir muito mais além daquilo que eu já entendia sobre o relacionamento com Deus. Agora, tirar uma foto da sua vida e da sua família há 4 anos e meio atrás e tirar uma foto hoje, o que traz no teu coração? O que isso traz nesses últimos 4 anos e meio que você tem caminhado ao lado de Jesus? Não, cara, eu posso dizer que o retrato de 4 anos e meio atrás era um retrato sem vida, né? Se a gente pensar numa paisagem, as árvores eram secas e não tinha vida, né? E hoje a gente eu consigo ver nitidamente que existe uma paisagem linda, né? As árvores com folhas, com flores, enfim, vida de fato nesse retrato, né? Porque foi exatamente o que aconteceu na minha vida, né? A gente restaurou vida para a família, né? Entendi o plano de Deus na minha vida como empresário, uma coisa que também é um preconceito nosso, né? A gente não vamos misturar as coisas, né? Negócio é negócio, o relacionamento com Deus é outra coisa, e as pessoas não acham que Deus tem que fazer parte dos negócios, né? E nos negócios também eu consigo ver nitidamente o trabalhar de Deus hoje, e sem nenhuma religiosidade, sem nenhum tradicionalismo, enfim, é um relacionamento prático mesmo, né? Hoje eu consigo entender os planos de Deus para a minha vida de maneira integral, na minha vida familiar, social, a minha vida nos negócios, enfim, no relacionamento com funcionários, com parceiros de negócios, eu consigo entender nitidamente e o retrato é muito melhor hoje, né? E o importante é ver os frutos que você tem gerado, né? Porque o conceito de igreja não é igreja de homens, mas é a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, e é uma igreja que não é visível. Às vezes a gente espera a eternidade para entrar no reino de Deus, e o reino de Deus já está instalado nesse mundo. Quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, nós somos transportados do império das trevas para o reino da luz. E esse reino da luz é o reino de Deus que se encontra aqui já instalado nessa terra. E o que a gente tem visto, que você, junto com a tua esposa, já tem gerado frutos para o reino de Deus. Porque esse é o conceito de igreja. Eu não vou para uma igreja para ter uma vida egoísta, de querer para mim as coisas, para minha vida, não. Eu vou também para a minha vida, mas eu sei que há pessoas que precisam ser alcançadas como o dia eu fui alcançado. E eu vejo no tempo de reflexão hoje, Eduardo, você levando pessoas, compartilhando a tua história de vida, amando as pessoas como é o exemplo de Jesus Cristo, e a gente vê frutos já desse teu crescimento, desse teu amadurecimento, na transformação de vida de pessoas que você mesmo levou lá. A gente tem ouvido testemunho de pessoas que falam hoje daquilo que elas estão vivendo, graças a uma ação tua de poder abrir teu coração, a tua agenda, para poder falar do amor de Deus. Isso demonstra a evolução que você tem tendo e o coração generoso que você tem de entender de que nós precisamos sim abrir espaço das nossas vidas para poder levar o amor de Deus para as pessoas que, assim como nós, passam por dificuldades hoje, né? Como é que você está lidando com esse teu lado evangelístico, de falar do amor de Jesus? Como é que isso acontece na tua rotina diária? Eu entendo tudo como um processo. A gente tem a tendência de achar que as coisas vão acontecer no nosso tempo ou rapidamente, né? E a gente fala, né, 4 anos é bastante tempo, enfim, mas eu não entendo. Eu acho que eu costumo dizer que eu sou estagiário na liderança lá do Tempo de Reflexão, né? Mas eu tenho permitido ser usado por Deus, né? Eu tenho permitido e tenho entrado em oração sempre que eu tenho alguma situação onde eu entendo que eu preciso falar, né? E se Deus me dá a direção, eu falo de fato e compartilho tudo aquilo que eu tenho vivido, né? Na família, nos negócios, casamento restaurado, família restaurada, a minha esposa muito mais próxima, o relacionamento, o diálogo no casamento que voltou, né? E posso dizer que isso é recente também, o diálogo, porque foi um processo, né? E ser usado, né, é uma honra, né? É poder falar daquilo genuinamente, né? Não é falar com mentira ou falar para prevalecer a minha vida, e sim prevalecer a ordem de Deus na minha vida, né? Então, glorificar a Deus de fato, e como é bom ser usado, é uma honra, né? O sentimento de plenitude de fato, né? De poder fazer aquilo que é a ordem de Deus para a minha vida.
Tudo bem, Edu, eu vou pedir a tua licença para um rápido intervalo. Eu quero combinar com o amigo que no retorno a gente vai focar especificamente no Fórum de Líderes, que a gente está às portas aí de mais um fórum. Eduardo, que é líder dentro desse projeto no Tempo de Reflexão, mas eu vou pedir a tua licença para um rápido intervalo. Na volta nós retomamos o assunto aqui com o Eduardo Colineto. Eduardo, que é da liderança do Tempo de Reflexão e que tem compartilhado um pouquinho a sua história de vida e vai falar um pouquinho sobre o Fórum de Líderes. Nós voltamos no instante. Olá, nós do Tempo de Reflexão estamos anunciando aí, chamando você para o próximo Fórum de Líderes. O Fórum de Líderes é um fórum permanente no Tempo de Reflexão que trata de questões empresariais, questões organizacionais e busca trazer ferramentas, metodologias e cases de sucesso que ajudam o empresário a melhorar na sua eficiência como empresário, como empreendedor. O próximo evento vai acontecer dia 21 de setembro, às 19h30, na sede do Tempo de Reflexão, e o tema será a arte de liderar. E nós vamos falar sobre o maior desafio da liderança, as questões mais comuns que impactam na liderança, e não vamos falar apenas de liderança de pessoas, vamos falar de liderança nos negócios de uma maneira geral. A gente sabe que existe uma dificuldade muito grande no que diz respeito ao empresário se planejar e equilibrar planejamento, liderança e operação, especialmente os pequenos, os microempresários, né? Então nós vamos tratar com o especialista, o Nelson Garlo, especialista na área de liderança, vai falar para nós sobre a arte de liderar. Inscreva-se pelo site do Tempo de Reflexão ou pela nossa página no Facebook. Lembrando que o evento é gratuito. Um abraço e até lá! Voltamos. Edu, nesse segundo bloco eu quero dedicar exclusivamente para o Fórum de Líderes, que no fundo resgata um pouquinho a essência do TR, aonde tudo começou. Eu não sei se você sabe, telespectador, mas o TR nasceu a partir do encontro com empresários que eu promovi no Hotel Intercity, basicamente para poder compartilhar a minha história de vida, aquilo que eu tinha vivido e como Deus me renovou, me transformou, e a gente nunca afastou essa iniciativa do Tempo de Reflexão, e a gente tem um fórum que acontece a cada 2 meses, e o próximo fórum agora em setembro, e eu gostaria de você compartilhar aquilo que a gente vai disponibilizar nesse fórum. O palestrante é uma pessoa muito especial, uma pessoa muito competente, o Nelson Garlo, ele é um especialista na área de liderança. Como é que estão os preparativos para esse fórum e qual a tua expectativa para mais esse desafio que Deus coloca na tua vida, Edu? Eu tenho falado sobre o fórum como uma realidade que tem sido na minha vida nos negócios, né? Essa minha caminhada com Deus, mais próximo de Deus, de intimidade com Deus, de pouco mais de 4 anos, nos negócios eu consigo ver nitidamente como a gente precisa ser trabalhado e quanto a gente precisa de informação, né? E um pouco do que eu falei no primeiro bloco também, né? A gente tem o péssimo hábito de não querer misturar as coisas dos negócios com relacionamento com Deus. Alguns podem dizer religião, enfim, né? Mas a questão é que a gente não quer misturar, né? A nossa cultura não quer que a gente misture essas coisas, né? Por achar que não tem nada a ver. E muito pelo contrário, né? A origem do Tempo de Reflexão é nos negócios, né? As pessoas que caminham com a gente são empresários, né? São pessoas que estão à frente de negócios, que lideram pessoas, são consultores independentes, que passam pelo dia a dia, pelo desafio do dia a dia, por serem consultores e serem solitários, né? Eu costumo dizer que quando ele está entregando, ele não está vendendo, e quando ele está vendendo, ele não está entregando, né? Então passa por esse desafio de equilíbrio, de se planejar, de hora estar operacionalizando, hora ele está tendo que liderar algum projeto, enfim, né? E o fórum é exatamente isso, né? Buscar trazer para essas pessoas, trazer para aquelas pessoas que chegam ali, metodologias, ferramentas, cases de sucesso, né? Sistemáticas, né, que vão facilitar a busca do equilíbrio de vida, que na essência essa é a essência do fórum, né?
Se a gente consegue levar minimamente uma informação que vai ajudar aquele empresário, aquele líder, a performar melhor no seu dia a dia como empresário, obviamente a intenção é que ele tenha mais tempo para a família dele, para cuidar da saúde dele e que ele comece a refletir sobre equilíbrio de vida, né? Sobre equilibrar a vida profissional, a vida familiar, a vida espiritual dele, né? E a minha expectativa é a melhor de todas, né? Ontem eu tive a oportunidade de conversar com o Nelson Galo e a gente falou bastante, acho que a gente ficou numa ligação uns 20 minutos, né, falando de liderança, das dificuldades que as pessoas têm, né? Ele é um especialista em liderança, né? Achei fantástico o currículo dele, enfim, não o conhecia, e ele abriu uma oportunidade tremenda de falar da arte de liderar, né? E não é só liderar pessoas, né? Muitas vezes o empresário ele precisa se liderar, né? Onde existe uma dificuldade, né? O meu trabalho lida diariamente com pequenos, com microempresários, enfim. E quantas vezes eu encontro com empresários que têm dificuldade, que sentem dificuldade, sabem que muitas vezes não conseguem se planejar, se liderar, isso acaba se refletindo nos negócios também. Então, a expectativa é a melhor de todas, porque eu tenho certeza absoluta que a gente vai trazer um tema de extrema relevância para as pessoas que vão estar lá. A programação, qual é o dia, horário, como é que as pessoas podem acessar para fazer adesão, como é que é o processo de adesão, Edu? Tá, já está no site do Tempo de Reflexão, né? Então lá na agenda de eventos já tem lá um link para que as pessoas interessadas façam a inscrição, dia 21 de setembro, às 19h30, é uma quarta-feira, né? A ideia é que a gente esteja lá no momento inicial ali fazendo um networking, porque afinal de contas nós estamos entre empresários, pessoas de negócios, a gente tem um tempo de networking e então para que as pessoas se inscrevam pode ser pelo site do Tempo de Reflexão ou pela própria página do Facebook e tem lá no Facebook também todo o currículo do Nelson, toda a agenda do evento, enfim, então tanto pelo site como pelo Facebook pode-se fazer a inscrição. Lembrando que o evento é gratuito, né? Não existe nenhuma taxa de inscrição para esse evento. Agora, olhando para o último fórum que nós tivemos, a expectativa ela é grande, né? Porque a casa estava cheia, as pessoas saíram de lá preenchidas em relação à expectativa que elas levaram para aquele encontro e dessa vez também não é diferente, né, Eduardo? A gente percebe que meio que o fórum já faz parte da agenda do empresário aqui de Jundiaí, né? Eu tenho certeza absoluta, né? E eu tenho certeza porque a gente tem colocado nas mãos de Deus, né, esses eventos, né? Quantas pessoas eu pude conversar depois do último fórum que aconteceu em junho e tantas elas abriram a visão com relação, o tema era vendas, né? Era performance em vendas pelo Thiago e foi fantástico mesmo, né? A gente tem sido muito feliz, né? E não creio que seja pela minha competência e sim pela ordem de Deus que tem para esse projeto, né? Eu tenho certeza que Deus está à frente desse projeto, né? Que eu tenho buscado seguir os caminhos que Ele tem me dado para performar bem nesse projeto, para poder levar uma direção estratégica para esses empresários. Agora, já que a gente está falando de negócio, vamos falar dos negócios do Eduardo, né? O Eduardo, ele teve uma transição profissional e viveu no ano de 2015 coisas sobrenaturais, né? Você quebra qualquer estatística, qualquer prognóstico de negócios quando você mostra os números de crescimento da tua empresa, de expansão, no mercado adverso, né? Você tendo que retomar os seus negócios em função de um caminho novo que você decidiu trilhar, né? E você tem compartilhado isso com as pessoas, mostrado para as pessoas que independente do momento, da conjuntura, quem está com Deus, que Ele está acima disso tudo, e você é prova viva de que é possível sim a gente ter sucesso, mesmo no mercado adverso, quando a gente tem a confiança e a gente entrega para Deus as nossas estratégias, os nossos negócios, os nossos dons, os talentos, que são mesmo deles e que a gente utiliza isso para que o nome deles seja glorificado, né? Conta um pouquinho para nós essa tua experiências aí nos negócios também caminhando com Deus. Nessa mesma caminhada, né, Lu? Eu tive um ano e meio atrás a oportunidade de conversar com um amigo, né? E a gente estava falando exatamente da época que a gente está vivendo, né? Que é a tal da crise, né? E ele me fez refletir algumas coisas, não porque eu tinha decidido viver a crise, enfim, né? Mas ele perguntou, você está em crise, né? Você está passando fome, você está desempregado, né? Você está quebrado, né? Está o caos na sua casa? Eu falei, não. Eu falei, então você não está em crise, né? Viver a crise é uma opção.
E de fato, né, viver a crise é uma opção nossa, né, e juntando isso, né, a entender que Deus atua fortemente na nossa vida, e entender qual é o plano de Deus para a nossa vida, né, a opção de não viver a crise foi bastante forte na minha vida, né, eu tive a oportunidade de no ano passado crescer, nós abrimos mais 3 unidades no ano passado, mais 3 unidades de negócio, mais 3 frentes de trabalho, né, no interior de São Paulo, né. Nesse ano não foi diferente, foram mais 2 unidades de negócio, né? Inclusive uma delas fora de São Paulo, que era um preconceito meu, uma barreira que existia em mim com relação a ter uma unidade fora do estado de São Paulo, que é em Goiânia, né? E a gente tem prosperado, né? Só no ano passado foi mais de 50% de crescimento nos negócios, né? E esse ano a gente já está perto aí de 30% de crescimento também, né? Então, foi uma opção, né, de não viver a crise, né, e entregar nas mãos de Deus aquilo que existia de plano dele para a minha vida, né, e colocar ele, eu digo que ele é o presidente da minha empresa, né, se eu sou o diretor, ele é o presidente, é ele que determina quais caminhos eu devo andar, por onde eu devo, por quais caminhos eu devo fazer os negócios, quais negócios eu devo fazer ou não, né, e tem sido tão gratificante, tão oportuno o momento, né? E eu não tenho vivido a crise, muito pelo contrário, né? Existe uma prosperidade muito grande, o cenário a perspectiva é bastante grande também, que eu tenho inclusive desengavetado projetos que eu tinha e retomado agora no segundo semestre, porque eu entendo que existe uma oportunidade tremenda, né? Então, a decisão de não viver a crise e vivendo isso junto com Deus é fantástico, né? Então não tem por que viver crise, a prosperidade vem, né? Entender o trabalhar de Deus em tudo isso é fantástico. Agora, provavelmente a gente tem hoje um empreendedor, um empresário que nesse momento está nos assistindo e que talvez o seu negócio não esteja indo bem. Eu nunca vi tantas pessoas tão desanimadas como eu tenho visto ultimamente em relação aos seus negócios. Que mensagem você transmitiria para essa pessoa que talvez hoje até tenha pensado em desistir de tudo, através da tua história, da tua experiência? Qual a mensagem que você poderia transmitir para essa pessoa que talvez Deus tenha colocado para te assistir, para olhar e para ouvir o teu testemunho, para que ela possa ressignificar eventualmente ou reconsiderar eventualmente algumas decisões que ela já tinha pensado em tomar na sua vida? Primeira coisa, joga a sua TV no lixo. Foi não, uma mas opção que eu tive. Nosso programa. Mas brincadeiras à parte, né? A gente é muito, pela mídia de uma maneira geral, a nossa mente é poluída com crise, com desgraça, com coisas negativas somente, né? Então, dentro dessa expectativa, né? Einstein já disse, né? É loucura tentar um resultado diferente fazendo as mesmas coisas, né? Então, o que eu posso dizer para o empresário é que eu tomei uma decisão na minha vida 4 anos e meio atrás de mudar a maneira de buscar os negócios, de entender o que existe, o que era a essência da minha vida, de fato, né? E o mudar foi realmente colocar nas mãos de Deus, né? Então, se você anda cansado de ter os mesmos resultados, de não ter novidade nos seus negócios, né? Se dê a oportunidade, né? Arrisque colocar o pé no desconhecido e se dê a oportunidade de conhecer um novo para a sua vida, né? E é isso que eu tenho feito, né? Esse é o meu testemunho de vida nos negócios, né? Foi a oportunidade que eu tive de caminhar na direção de Deus, né? De permitir que Ele trabalhasse no meu coração e pudesse entender que os negócios também fazem parte do plano dele, né? Então, dentro dessa expectativa, dessa experiência que eu tenho tido, o convite que eu faço para esse empresário que tem se sentido derrotado, tem se sentido enfraquecido por toda essa situação e por toda essa chuva de notícias ruins que existe, se dê a oportunidade de colocar a sua vida nas mãos de Deus, né? De entender o que existe de plano de Deus. Tudo de Deus é bom, né? No final das contas é bom, né? Muitas vezes Ele faz a gente passar por algumas situações que podem parecer ruins, né? Mas Ele tem um ensinamento, Ele tem um aprendizado maravilhoso e eu consigo olhar nitidamente para trás e entender o trabalhar dele e de maneira tão especial Ele tem colocado no meu coração esse aprendizado com as coisas que Ele me fez passar, né? E como é bom poder compartilhar isso com as pessoas, Lu, porque é genuíno, é fato acontecendo nos negócios tudo, né? Nos negócios com clientes, nas prospecções de novos negócios, na abertura de novas unidades, com parceiros, com funcionários, com equipe, enfim, tudo, né? Tem sido de maneira
maravilhosa e espetacular. Tá bom, Du. Para a gente encerrar o nosso programa, a data, reforçando, do Fórum de Líderes. 21 de setembro, quarta-feira, às 19h30, na sede do Tempo de Reflexão. Fica o meu convite, telespectador, para que você esteja conosco no Fórum de Líderes, uma oportunidade de você poder nos conhecer esse projeto, conhecer também a história do Eduardo, para que talvez, através da história dele, você tenha uma motivação maior. Acredite que talvez esse momento seja só um momento que você tem coisas grandes ainda para você viver. Muito obrigado pela tua audiência, desejo uma semana de bênção para você e a tua família, em nome de Jesus.